Fala, Megali. Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Tem dois mercados aí, né? Dois mercados político-eleitorais. Um é aquele sobre ganhar a eleição presidencial. É sobre ter, na fotografia atual, chance de desafiar Lula. E nesse campo, agora, ninguém se apresenta. Não há ameaça à posição de Lula neste momento, como mostram as projeções de segundo turno. Nesse campo, a fotografia é ruim para a direita, inclusive para Flávio Bolsonaro. Fecho esse campo e vou para o campo da direita, que é aquele a que você se referiu. Nesse campo, a pesquisa é boa, ótima para Flávio Bolsonaro, porque ele se coloca numa posição de candidatura não mais teimosa. Alguém que marca 23% e lidera o campo da direita não pode ser chamado de teimoso, de candidatura que não tem voto. Como é que alguém pode chamar a candidatura de Flávio Bolsonaro de a candidatura de risco se ele marca 23% e aquele que seria o candidato favorito do Centrão, à direita, Tarcísio de Freitas, chega no máximo a 10%. Então, para o mercado eleitoral da direita, a posição que Flávio Bolsonaro alcança na primeira pesquisa, depois de ser indicado por Jair Bolsonaro, candidato a presidente, para Flávio é muito bom, porque havia uma pressão muito grande. Eu mesmo dizia, é preciso esperar a primeira pesquisa, é preciso esperar a primeira pesquisa que tem impacto no chamado mercado político eleitoral, isso contemplando a direita, o mercado financeiro, os analistas da imprensa, mesmo o governo Lula, porque uma vez indicado por Lula, cresceria automaticamente a pressão porque ele crescesse. E ele cresceu. Não cresceu competitivamente para desafiar Lula, mas cresceu a ponto de se dizer sim, a reafirmação da posição puro sangue da família Bolsonaro está posta. Eu sou aquele entre os indicados possíveis candidatos da direita, aquele que tem as melhores condições. Em razão do que aumenta a hipótese, eu nunca desconsiderei, mas aumenta a hipótese de Flávio Bolsonaro levar a sua candidatura até o fim. Alguém pode dizer, pensando em mercado novamente, que com esse número o preço dele subiu. Mas subiu a um preço difícil de reverter, porque também Tarcísio de Freitas cai. Não é que simplesmente Flávio cresça uma vez ungido. Tarcísio também cai, tem caído, independentemente de Flávio, quando cotejado no segundo turno com Lula. Já foi empate técnico no segundo turno entre Lula e Tarcísio. E agora a diferença só cresce. Então, Flávio Bolsonaro se podendo apresentar não mais como teimoso, dizendo o seguinte: o meu projeto, esse é o texto dele, tá? Esse é o texto que ele está desenvolvendo já. O meu projeto começou agora, eu sou o candidato da direita, sou aquele que lidera, aquele que tem maiores chances, portanto os números mostram isso. Eu dizia que talvez fosse para o sacrifício, mas diante desses números, eu deixo de ser simplesmente aquele que liderará a manutenção do controle da direita pelo bolsonarismo, porque isso também está em questão, para me transformar num projeto capaz, e esse sempre foi o objetivo principal, capaz de sustentar, de levar adiante o aumento das nossas bancadas. Porque, no final das contas, ele só precisa do PL. Ele só precisa do Valdemar Costa Neto para ser candidato. Com 23%, ou a partir de 23%, uma posição bastante competitiva, liderando no campo da direita, eu estou me referindo ao campo da direita, Flávio Bolsonaro se habilita para deixar de ser aquele que se lança como teimoso para o puxador de votos, ainda para se proclamar vitorioso no final, que fará com que o PL tenha uma grande bancada na Câmara e no Senado e garanta para o partido os fundos partidários e eleitorais capazes de reorganizar essa base sob o controle dos Bolsonaro para 2030. Então, como largada, como ponto de largada, fotografia ruim na competição com Lula, mas fortíssima na competição interna à direita. Todo mundo agora, estava todo mundo esperando essa primeira pesquisa, pós indicação de Flávio. Todo mundo à direita, o centrão tarcisista, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, todo mundo agora recalculando como lidar com o fato de que Flávio Bolsonaro se colocou numa posição melhor do que eles esperavam, e uma posição que o coloca como um negociador ainda mais privilegiado. Vamos ver as próximas pesquisas, as cenas dos próximos capítulos, meus amores. Tá ficando